Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Papo Unimed. Muito feliz de estar aqui com vocês no finalzinho de dezembro, né? Mas para falar de um assunto super importante que é AIDS e doenças sexualmente transmissíveis. Estamos aqui com a nossa infectologista, a doutora Mônica Façanha, e ela vai responder prontamente. Bom dia, doutora Mônica. Bom dia. Tá nervosa? Vamos responder muitas coisas legais hoje, não é isso? Isso. Vamos começar com as perguntas dos nossos clientes. Os clientes que da Unimed Fortaleza que fizeram perguntas anteriormente pra gente, mas estou aqui sempre esperando pelas suas perguntinhas, viu? Fiquem à vontade. Vamos lá, doutora. Bom, primeira pergunta de hoje é se é possível ser contaminado ao beijar na boca de uma pessoa com vírus HIV. A princípio, saliva não transmite o HIV. Porém, se a pessoa tiver lesão, né, então tiver alguma coisa que sangre na gengiva, existe essa possibilidade, mas é uma possibilidade bem pequena. Então, assim, não existe uma possibilidade concreta dessa transmissão. É só se estiver com alguma lesão na língua, na boca, exatamente. não é isso? Tá, joia. Vamos para mais uma pergunta. Vamos continuando, né? Qual o risco de contágio do vírus com objetos cortantes como aparelhos de barbear, brincos, alicates e piercings? Esses aparelhos, o vírus consegue sobreviver enquanto o material estiver úmido. Né? Depois que ele resseca, depois de meia hora, 40 minutos que ele resseca, o vírus termina morrendo, perdendo a capacidade de infectar. Mas se tiver sido recém-usado e tiver cortado a pessoa que usou antes, então tiver contaminado com sangue, e cortar a pessoa que está usando agora, e essa pessoa que usou antes tivesse o vírus, existe a possibilidade de transmissão. Por isso é que se recomenda que cada um tenha seu próprio material, então você não use esse tipo de material de uma outra pessoa, tenha o seu próprio material ou se certifique de que aquele material foi realmente esterilizado antes de você utilizar um material que é usado por outras pessoas. Mas digamos que a pessoa acabou de utilizar e ela queira utilizar novamente. Como é que ela pode fazer essa limpeza? Ou do brinco, né? Sei lá, tá com um sujozinho de tá contaminado, como é que eu posso limpar para poder... Então, assim, a primeira coisa é lavar e tirar o que está grosseiramente, né, sujando aquele material. E depois você ou usa água sanitária, né, no material, se for possível. Geralmente material cortante não se pode usar, né? Ou esteriliza na estufa ou num autoclave. Né? Então, assim, você também pode deixar de molho no álcool. É uma outra, um álcool a 70%, é uma outra possibilidade. Mas só a água não resolve. Só a água não resolve. Só a água não é suficiente para eliminar o vírus que porventura esteja no material. Entendi. Tá, joia, doutora. Vamos para mais uma pergunta, mas eu tô aqui ansiosa. Tô ansiosa pela sua perguntinha, esperando que você faça. A doutora Mônica também, né, doutora? Sim. Vamos lá. Mesmo com a ausência de ejaculação durante o ato sexual, é possível ser infectado pelo vírus da AIDS? Sim, porque mesmo antes da ejaculação, existe uma lubrificação da área genital, então existe produção de secreção para essa lubrificação e essa secreção já pode ter o vírus. Então o ideal é que antes da penetração, né, a pessoa já se proteja com preservativo, ou feminino ou masculino. Né? O preservativo ele pode ser tanto feminino quanto masculino sem problemas, né? Sem problemas. Geralmente o masculino é mais prático, né, de ser utilizado, né? Mas pode ser o feminino também. Então, é indiferente, porque o importante é que tenha essa barreira mecânica para que não haja o contato da secreção de um com a secreção do outro parceiro. A secreção então transmite, não é só o sangue, né? A secreção genital, né, transmite, né, o vírus está lá, né, o sangue também transmite. Então são as duas principais formas de transmissão. E a transmissão da mãe para o bebê, né, que já não é mais uma transmissão sexual. Então pela placenta ou pelo leite, né, você pode ter transmissão da mãe para o feto. Entendi. Daí a importância do
fazer o teste anti-HIV no pré-natal, fazer o tratamento direitinho da mãe, né, para impedir a transmissão para o feto, tanto ao longo da gravidez, durante o parto e depois que o bebê nasce. Mas aí a gente já fica com a nossa primeira dica, né? Que é realmente se prevenir nas relações, né? Isso é a melhor forma, né, de evitar a contaminação. É essencial, né? Então, assim, cada um que acha que não está ainda infectado, né, que não tem a infecção pelo HIV, tem que se prevenir para não adquirir. E quem já está, tem que se prevenir para não adquirir populações resistentes do vírus. Porque como é um vírus que se multiplica muito, a chance dele mudar o RNA dele, né, o código genético dele, e se apresentar com resistência aos medicamentos é muito grande. E quando a pessoa toma um medicamento, não toma, para de tomar, fica cansado, então a chance dessa pessoa ter vírus resistentes, né, aos medicamentos que a gente usa normalmente para tratar é maior. Então, a adesão ao tratamento de quem está usando o medicamento é essencial. E também essa pessoa se proteger para não adquirir outras linhagens do vírus que sejam resistentes ao que ela já está usando. Excelente, doutora. Muito obrigada. Vamos continuar, né? A prática do sexo oral, que pergunta interessante também. Sem proteção, implica risco de infecção pelo HIV? Sim, porque no sexo oral a mucosa oral vai ter contato com o vírus que vem no sêmen, por exemplo, né? Então, na secreção que é ejaculada, se houver ejaculação na boca, ou mesmo em menor quantidade, vai ter naquela secreção que a gente comentou antes, que serve... a secreção também... Exatamente, que é uma secreção que é usada para umedecer, né, e tornar a relação sexual mais prazerosa, com menos atrito, mas essa troca de secreções pode levar à transmissão, principalmente se o parceiro que está ejaculando é o parceiro com o portador do vírus. Tem um mito, né? Não sei, a gente escuta muitos mitos em relação a isso, mas que a mulher tem mais facilidade de pegar do que o homem na relação. Como é que é isso? A quantidade de secreção que a mulher recebe é muito maior do que a quantidade de secreção que o homem recebe. E nas relações anais, a mucosa anal ela absorve melhor as secreções. Então, relação anal, independente de ser masculina ou feminina, tem uma chance maior de transmissão do que a relação vaginal. Entendi. Então, são as duas situações. Excelente. Doutora, a gente já tem uma pergunta de um dos nossos curtidores. A pergunta é da Ana Larissa. Ela perguntou se existe algum risco de adquirir AIDS que não seja pelo ato sexual sem proteção. A senhora bem falou que é da mãe para o neném, não é isso? Isso, existe, né? Então, Ana Larissa, a pessoa pode adquirir AIDS tanto pela relação sexual, que é a forma mais frequente, mais comum, por transfusão de sangue, se o sangue não tiver sido testado de forma adequada, mas isso está cada vez menor, esse risco, porque os testes estão cada vez mais sensíveis. Então, numa transfusão, num banco de sangue, uma transfusão que a pessoa toma no hospital, a chance é cada vez menor, mas por acidente, né? Então, assim, a pessoa que se acidenta com o sangue contaminado, a pessoa que usa, troca seringas para uso de droga e que não usa sua própria seringa, usa uma seringa que pode estar contaminada com o sangue de alguém com vírus, também são formas de transmissão possíveis. Entendi. Doutora, outro questionamento também, estou cheia de dúvida também, né, hoje. Tem também, a senhora tem algum dado sobre essa infecção aqui no Ceará? A senhora sabe dizer como é que está hoje em dia aqui no nosso estado? Eu não vou te dar exatamente os números, certo, não, mas o que está acontecendo é que, como a AIDS agora é uma doença tratável, né? Então, assim, muito diferente do que era na década de 80, quando as pessoas morriam muito rápido, né? Então, assim, entre o diagnóstico e a morte era entre 6 e 18 meses. Era, assim, uma sobrevida muito curta. Hoje em dia, a sobrevida é muito longa. A AIDS se tornou uma doença crônica, né? Tratável, não é curável ainda, mas é tratável. Embora
com todas aquelas dificuldades de você ter que tratar uma doença que você tem que tomar remédio todo dia, toda a vida, né? E com isso, a quantidade de pessoas que está adquirindo o vírus tem aumentado, porque as pessoas agora acham que, como não morrem mais logo, né, podem se dar o luxo de ter o vírus e ficar se tratando, né? Mas assim, não é sem ônus, né, que isso acontece. Então assim, trata, fica bem do ponto de vista de ter a vida, voltar a ter a vida social, poder voltar a trabalhar, mas é melhor não ter que tomar remédio todo dia, se puder escolher, né, escolher ficar sem AIDS, ficar sem a doença e poder ficar bem, né, 100% do tempo. Tá joia. Eu vou ler mais uma pergunta dos nossos curtidores, mas antes de ler, gostaria de dar um recadinho para os nossos curtidores que estão aí assistindo a gente ao vivo na nossa transmissão no Facebook da Unimed Fortaleza. Façam suas perguntas. Podem fazer, a gente vai ler aqui ao vivo, a doutora Mônica está pronta para isso, certo? Vamos lá? Próxima pergunta é do Davi Bastos. Me arrisquei ou o preservativo rasgou? Existe alguma medida emergencial que pode ser feita para evitar uma possível infecção de uma DST, incluindo o HIV, AIDS? Sim. Davi. É o Davi. Davi, se ocorrer algum acidente desses, você tem locais, né, onde você pode ir. Então tem alguns postos de saúde de referência, né? Tem o Hospital São José, que você pode ir e tem tratamento de urgência, né, para ser feito, chamado de profilaxia pós-exposição. Então, nessa situação, normalmente se faz um teste anti-HIV, né, para saber se a pessoa já não tinha infecção, porque se você vai no dia seguinte ou se você vai no mesmo dia do acidente, não deu tempo ficar positivo o teste, mas se você o teste é feito para ver se tinha infecção anterior, né? Além disso, faz um teste, o VDRL, para ver se tem sífilis, né? Que é uma outra DST que está crescendo e que é transmitida também, como a AIDS, transmitida sexualmente. Então, faz esses testes e tem tratamento de urgência para ser feito logo depois do risco de infecção. Existe um tempo para fazer, limite? O ideal é que seja o mais próximo possível do acidente, né? Quanto mais próximo do acidente, maior a chance de ser realmente efetivo, caso a pessoa tenha se infectado, né? Ou tenha aquele parceiro fosse infectado. E se é um parceiro já sabidamente portador da infecção, é importante que se saiba quais são os medicamentos que ele usa para tratar, né? Porque se é uma pessoa que já tem uma grande quantidade de vírus, se o tratamento não estava funcionando, se ele já era resistente, não vai ter que ajustar o tratamento que a pessoa vai usar à profilaxia que o outro vai precisar tomar. Então, assim, precisa saber o que é que aquela pessoa que era HIV positivo estava usando, né? Se ele estava usando de forma adequada, ou se ele tinha abandonado o tratamento, porque a quantidade de vírus que a pessoa vai eliminar também é importante, né? E qual era o esquema terapêutico que estava sendo utilizado por aquela pessoa para poder ajustar o tratamento que vai ser feito. Se a pessoa não sabe nada disso, né, é só uma suspeita que o outro fosse HIV positivo, então ele vai usar o tratamento padrão, que é o tratamento inicial do paciente HIV. Entendi. Excelente. Temos uma pergunta do Domingos. Ele perguntou: com quanto tempo demora para aparecer o primeiro ou os primeiros sintomas da AIDS em uma pessoa? Varia. Então, assim, algumas pessoas, tipo 2 meses depois, 1 mês e meio, podem ter umas manifestações que são manifestações agudas, que podem parecer com dengue, né? Com febre, com mialgia. Algumas pessoas têm meningite, algumas pessoas têm aumento dos gânglios, e isso desaparece sozinho, na maioria das vezes, se a pessoa não procura, às vezes nem se faz o diagnóstico. A maioria não tem isso e só vai ter manifestação 5 a 10 anos depois de adquirir a infecção. Então, isso é um grande problema da infecção pelo HIV, porque
as pessoas não sabem que estão com o vírus, né? Estão transmitindo durante esse período e o seu sistema imunológico vai sendo comprometido, né? Porque, embora a pessoa não tenha manifestação nenhuma, o vírus está lá e está comprometendo o sistema imunológico, está diminuindo a quantidade de linfócito, né? Que são as células que coordenam a nossa resposta de defesa. E quando vai se manifestar, já se manifesta com uma doença oportunista, geralmente, né? Então, se a pessoa tem um comportamento de risco, e comportamento de risco hoje é ter relação sexual sem preservativo, independente do número de parceiros, né? Então é importante que a pessoa faça seu teste de HIV, defina uma regularidade para fazer, né? E logo que saiba que é HIV positivo, quem ficar positivo, poder se tratar. Porque desde o início desse ano, o Ministério da Saúde está liberando o tratamento para as pessoas que são portadoras do vírus, mas que ainda não têm manifestação clínica. Exatamente para diminuir a possibilidade de transmissão, né? Porque essa pessoa diminuindo a quantidade de vírus no sangue, vai diminuir também a quantidade de vírus nas secreções, né? Na secreção vaginal ou na secreção no sêmen. Então vai transmitir menos e vai ter um comprometimento menor das defesas e por isso vai ter menos chance de ter essas infecções graves, né? Joia, excelente. Vamos para mais uma perguntinha dos nossos clientes. Quais os sintomas iniciais mais comuns? A senhora acabou de responder, né? Só reforçando quais são os sintomas então, mais comuns. Então, assim, quando a pessoa adoece, 5 a 10 anos depois da infecção, a maioria das vezes a pessoa começa a emagrecer, né? Perda de peso, diarreia, né? Então, algumas pessoas passam a ter febre, né? Uma febre, geralmente não é febre alta, né? Começa a se sentir astênicos, muito sem vontade de fazer as coisas, né? Assim, com fraqueza. E com isso, muitas vezes as pessoas procuram um médico com esse quadro, né? E aí tem que fazer o diagnóstico diferencial com várias possibilidades de doença, né? E à medida que a doença evolui, vão aparecendo tosse seca, né? Essa tosse que depois a pessoa passa a ter falta de ar. Então tem várias outras coisas que podem ir aparecer, mas esse quadro de consumo, né? Das pessoas ficarem muito emagrecidas, então isso é uma das coisas que mais aparece. Hoje em dia é muito difícil a gente ver esses quadros evoluindo para aqueles quadros do início da década de 80, que as pessoas ficavam assim, muito acabadas, às vezes cadavéricas mesmo, né? Porque o diagnóstico hoje em dia é feito mais precocemente, mas eventualmente as pessoas deixam de procurar o atendimento e deixam evoluir, né, a doença por muito tempo e muitas vezes já chegam muito graves. Vamos para mais uma perguntinha. Quais são as recomendações para a população soropositiva e é possível haver uma recontaminação? Bom, então a recontaminação a gente já comentou, né? Que as pessoas pode se recontaminar, a pessoa não fica imune pelo fato de estar portadora do vírus, pode receber outras populações, né, de vírus HIV. E o que tem de recomendação? A primeira coisa é tratar de forma adequada, né? Então, assim, aderir ao tratamento, tomar regularmente os medicamentos, né? Nada de tirar férias dos remédios, tem que tomar, né? Então, isso é um dos ônus, né, de você ser portador de uma doença crônica. Então, assim, paciente que tem diabetes tem que tomar o remédio regularmente, porque senão vai descontrolar tudo, né? E vai ter complicações mais na frente, né? Então, tem que tomar o medicamento. A adesão ao tratamento é essencial, né? E as outras medidas são até as vacinas, né, direitinho. Então, vacina de hepatite, vacina de tétano. Então, tem as vacinas que as pessoas adultas precisam ter para que não se infecte com outras coisas. E aí tem a co-infecção, né? Então, o que for possível
Com infecção, são infecções... Mais de uma infecção? Isso, então tem uma outra infecção junto com a infecção da AIDS. A pessoa pode ter tuberculose e AIDS, a pessoa pode ter hepatite e AIDS, a pessoa pode ter várias doenças que vão simultaneamente. Então, assim, hepatite B, por exemplo, que pode ser prevenida por vacina, é importante que a pessoa se vacine. Dentro do possível, ter uma boa nutrição, né? Evitar excessos de álcool, excessos, né, fazer exercício regularmente, né? Então tudo que seja de promoção da saúde, né, fazer nas fases que estiver com as defesas muito baixas, evitar se expor, por exemplo, se expor a animais, se expor porque os animais têm portam algumas bactérias que podem ser transmitidas, né, para a pessoa que está doente com mais facilidade. Então, assim, fora da fase que a pessoa está muito doente, né, então é procurar ter a vida mais próxima possível do normal, né, com todos esses cuidados que a gente já fala que uma pessoa que não está doente precisa ter para se manter sadia por mais tempo. Né? Excelente, doutora. Acho que a gente chegou ao nosso final do nosso Papo Unimed. Doutora, muito obrigada. A senhora quer deixar algum recado para os nossos curtidores? O recado é ter cuidado, né? O recado é cuidar para não se infectar. E se você desconfia que pode ter se infectado, que se expôs, né? Procure seu médico, né, para fazer os exames, para tratar precocemente. E fale para os seus parceiros, né, para fazerem a mesma coisa. Então, assim, uma pessoa que seja diagnosticada com sífilis, por exemplo, que é fácil de tratar, né? Então tem que conversar com os parceiros e evitar que se transmita, né, para mais gente as doenças. Excelente, muito obrigada, viu, doutora? Foi um prazer tê-la conosco. A gente vai ficando por aqui. Desejamos a todos boas festas, um Feliz Natal em 2017, cheio de coisas maravilhosas. Mas em 2017 a gente continua se encontrando, tá certo? Em janeiro a gente vai ter mais um Papo Unimed. Um bom dia e um beijão. Tchau, tchau.